jogo na Neoquímica Arena, Fluminense 2, Corinthians 0. E assim, pra mim, sendo bem honesta com vocês, a minha paciência com o Emiliano e o Ramon Dias acabou. Ah, Thaís, mas a gente vem do título do Campeonato Paulista. Beleza, obrigado, mas pra mim acabou a paciência com o Ramon Dias e com o Emiliano. E eu vou falar o porquê. Eu confesso que ao criticar esses dois, no momento que eu vou tentar fazer esse pós-jogo aqui como se fosse em duas partes. Porque eu confesso que eu não acredito que a culpa seja 100% do Ramon Dias e do Emiliano. Os jogadores têm muita culpa nisso, muita culpa mesmo, e a gente vai pontuar eles ali. Mas a gente sabe que no futebol não dá pra você simplesmente pegar o seu elenco todo, mandar todo mundo embora e ir lá e contratar mais 22, 25 jogadores pro elenco. Não dá pra fazer isso. Então sempre vai acabar sobrando pro mais possível, mais plausível de se acontecer, que no caso é a comissão técnica do Corinthians, do Ramon Dias, Emiliano e a sua turma ali. E o porquê, né? Vamos começar pelo Ramon, daqui a pouco a gente fala sobre os jogadores. É o seguinte... ganhou o título do Campeonato Paulista, sou grata, queria muito o título, fazia muito tempo, fazia anos que o Corinthians não conquistava absolutamente nada. Assim, quando iniciou o campeonato, a gente sabia que sim, era possível o Corinthians conquistar o Campeonato Paulista. Era um time que, para o Campeonato Paulista, mesmo né, em questões de estaduais, a gente sabe que o Campeonato Paulista é o estadual mais forte que tem, e o Corinthians foi lá e foi campeão. Só que você ser campeão do Campeonato Paulista, né, você conquistar o título paulista, não significa que é um elenco pronto. Não significa que o fato de você levantar a taça do Campeonato Paulista mostra que o seu time, que esse elenco, ele tem condições de ganhar um Campeonato Brasileiro, por exemplo. Por que eu tô falando isso, de ganhar o Campeonato Brasileiro? Porque eu quero? Não é por isso. Porque eu almejei, porque eu sonhei com o Campeonato Brasileiro? Não. Em momento nenhum eu acreditei que esse Corinthians seria capaz de conquistar o Campeonato Brasileiro. Pô, Thaís, mas tem muita rodada ainda. Concordo, tem muita rodada. Mas, ainda assim, no momento atual, no cenário atual, o que a gente tem que analisar é o quê? O momento atual, o elenco atual do Corinthians. O elenco do Corinthians não tem condições de ganhar o Campeonato Brasileiro. Entende isso? Para de simplesmente sonhar de uma forma que, tipo assim, cara, uma coisa, né, é você analisar o que está acontecendo nos jogos, acreditar que o Corinthians pode fazer um bom campeonato brasileiro, vamos dizer assim, né? Não sofrer da forma que sofreu na temporada passada. Agora, você simplesmente olhar, ganhamos o Campeonato Paulista, vamos lá e vamos conquistar o título brasileiro. Por que eu tô falando isso? Porque teve nota dos Gaviões da Fiel, teve não sei o que, parte da torcida, falando que o Corinthians entrava como um dos favoritos para conquistar o título brasileiro. Jura, gente? Jura? É sério. E já é o quarto vídeo, sei lá, que eu tô falando isso no pós-jogo. Corinthians hoje, quarta rodada do Campeonato Brasileiro e o Corinthians tem 4 pontos. Quarta rodada do Campeonato Brasileiro, 4 pontos é a soma do Corinthians. E esse jogo que perdeu pro Fluminense era aquele jogo que não poderia perder porque era jogo em casa. Nesse time do Fluminense, que não é lá grandes coisas. Mas aí voltando para falar do Ramon Dias e do Emiliano. As convicções deles... Aliás, que convicção, né? Porque eu nunca vi, tipo assim, normalmente, né, o que acontece, tanto com o ser humano, de modo geral, né, se você comete um erro ali, às vezes, beleza, você cometeu um erro, aí você vai lá e insiste, você comete de novo o mesmo erro, pode acontecer de ser 2 vezes, agora o cara vai lá, 3, 4, 5, insiste sempre na mesma coisa, cara, toda vez dá errado, ele simplesmente faz o que no time? Ele começa a tirar, ele abre o meio-campo do Corinthians, e ele só muda, ele só começa a mudar quando o time perde, quando o time tá começando a perder, quando o time tomou um gol. Aí ele vai lá, parece que liga no cérebro dele ali e fala assim: não, vamos começar a fazer as alterações. Aí qual é o tipo de alteração? É batata as alterações do Ramon Dias. Ele faz o time, simplesmente ele tira o meio-campo, que já não tem, né, vamos dizer assim. Ele já vai tirando as peças do meio campo e vai colocando o time de atacante. Porque ele acha que ele tá jogando Master Liga. Ele acha que simplesmente você pegar, contratar todos os atacantes, colocar no seu time que vai funcionar. Que você vai meter gol adoidado. É assim que funciona a cabeça do Ramon. É assim que funciona a cabeça da família Dias.
E olha, sinceramente, gente, eu sei que às vezes pode soar até como ingratidão, porque o cara acabou de conquistar o título do Campeonato Paulista, mas assim, é uma montanha russa, cara. É um Corinthians que ele é muito instável. Ninguém olha pra esse time do Corinthians hoje, a gente tá falando desse ano, tá? Ah, não, para, chega de focar lá nos 9 jogos do Campeonato Brasileiro, que o Corinthians conquistou, ganhou todos os jogos ali. Chega de focar nisso, acabou, já virou ano, é outra coisa. É outra coisa. Nesse ano de 2025, o time do Corinthians é muito instável. É um time que é uma montanha russa. Chega um jogo, faz um jogo bem, e no outro simplesmente some. Só que agora o Corinthians parece que tá em queda livre, ele tá começando a descer, porque realmente não consegue mostrar consistência, não consegue ganhar jogos, não consegue demonstrar absolutamente nada. Então, assim, de verdade, eu tô dando a minha opinião aqui no sentido de que, pra mim, eu perdi a paciência com o Ramon e Emiliano. Eu acho que eles vão ser demitidos, muito pelo contrário, porque eu acho que esse título do Campeonato Paulista vai fazer eles ali perdurar por mais um tempo. Além de que, eu acho que o que junto com isso é o fator, né, extra-campo do Corinthians ali em bastidores, política e tudo mais que tá acontecendo ali. Eu acho que isso vai ser um dos motivos ali também pra, eu sei lá, que vai sustentar o Ramon Dias e o Emiliano um pouquinho mais ali como treinadores do Corinthians, né? A não ser que no próximo jogo é o jogo contra o Sport, se eu não me engano, né? Acho que é contra o Sport dentro da Neoquímica Arena. Se perder esse jogo, aí eu acho que realmente fica insustentável. Eu não lembro se é antes do jogo contra o Sport ou não, mas no meio termo aí também tem o Racing também, que é dentro da Neoquímica Arena. Então, assim, eu acho que só se perder esses jogos aí, eles realmente caem. E olhe lá. Mas, sendo honesto, acho que não vai acontecer. Acho que não vai acontecer. O que acaba sendo ruim, porque vai, né? Vai empurrando com a barriga, vai indo, enquanto isso vai acontecendo as rodadas, e a gente sabe como que funciona o Campeonato Brasileiro. Se você não se liga nas primeiras rodadas, fica naquele papinho de, ai não, dá tempo de se recuperar. Que isso, tá na 5ª rodada ainda, na 6ª, tá na 10ª ainda, dá tempo de se recuperar. Né? A sorte pode não bater na porta da mesma forma que foi na temporada passada. A gente sabe o sufoco que foi, a torcida passou o ano inteiro no sufoco, o ano inteiro aconteceu aquela arrancada, foi lindo, maravilhoso, mas eu não quero passar por isso de novo, não. Eu não quero passar por isso de novo. Então, assim, se tiver que trocar, que troque agora. Ah, mas vai trazer quem? Nunca vai trazer um técnico foda pra caramba, porque a gente sabe como que funciona a diretoria do Corinthians. Não sei. Não sei em quem iria atrás, não sei se iriam atrás de Tite de novo, não sei se iria, sei lá, se vai atrás de fulano, não sei, de Dorival, cara, não sei. E honestamente, eu nem sei falar qual que seria o treinador ideal pro Corinthians nesse momento. O que eu sei é que o Ramon Dias e o Emiliano parece que chegou no limite deles ali, porque ficou insustentável. Beleza? Agora, dito isso, vamos falar aqui sobre os jogadores do Corinthians, que a gente precisa cobrar do elenco do Corinthians também. A começar, né, de um jogador que nem entrou em campo, que nem sequer foi relacionado para a partida, que é o senhor Igor Coronado, que eu defendi pra caramba, que pra mim falava, pô, jogador é craque, jogador que vai fazer a diferença, né? 2025, tive paciência com ele em 2024, falei assim, 2025 vai ser o ano do Igor Coronado, só que o Igor Coronado, né, que chega, Thaís, mas ele tá lesionado. Mas pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, o cara chega na zona mista, nas coletivas que ele dá, nas participações e fala que ele quer uma oportunidade de jogar. Só que aí o Corinthians tem o Garro. Então, assim, não dá, né, Igor Coronado, pra você jogar no lugar do Garro. Não dá, mas é beleza. Aí, quando a gente não tem o Garro, que a gente vai precisar do Igor Coronado, ele não tá à disposição. Ele simplesmente não tá à disposição. Então, assim, desculpa, gosto do Igor Coronado, né, até certo ponto, gostava dele ali, via que ele é um jogador diferente no toque da bola e tudo mais. Só que o que adianta você ter um craque, um cara que o elenco todo elogia nos treinos, que o cara é diferenciado, não sei o quê, só que ele não joga. Ele não joga, ele nunca tá à disposição. Nunca tá à disposição e quando joga também não entrega. Então, assim, fica difícil, mano. Fica difícil defender o Igor Coronado. Fica difícil. Talvez ele seja craque, mas pra jogar em outro time. Porque no Corinthians realmente parece que não rende. Enfim, né, queria começar com o Igor Coronado, que acabou ficando fora ali até do banco de reserva de novo, né, pelo trauma no ombro. Olha, sinceramente. Agora vamos lá. O Corinthians, né, de novo, Matheus Donelli, né, o goleiro do Corinthians ali, que tá
no lugar do Hugo. Eu já falei que é injusto a gente querer comparar o Matheus Donelli com o Hugo. Não tem como a gente fazer isso. Só que... Que coisa, né, mano? Que coisa. O Matheus Donelli, ele é um jogador, ele é um goleiro que ele... Boa parte da torcida já pegou ele pra Cristo. Já, pronto. Donelli é o cara que vai só receber críticas e tudo mais. Até quando ele ele não tiver culpa no gol, ele vai receber críticas, ele vai receber xingamentos. E aí o que acontece, né? No primeiro gol, eu acho que a bola... colocar a culpa no Donelli? Não dá pra colocar a culpa no Donelli. Mas é aquilo, a gente fica com aquela sensação de, pô, cara, não é possível. O Donelli, qualquer cara que chuta de fora da área parece que é gol. Parece não, é gol, né? Qualquer jogador, até o René, que ele já é ruim com a esquerda, chutou com a direita, pegou no de primeiro e faz aquele golaço. Faz simplesmente um golaço. Só que olhando de frente na câmera, né, no lance lá, claro que o chute foi muito forte, só que parece que dava pra pegar, sabe? Parece, eu não quero ser injusta, mas eu também não quero, sabe, coisar o Matheus Donelli assim, mano, tipo, simplesmente fazer igual parte da torcida tá fazendo, no sentido de pegar o Donelli e falar que a culpa é só dele, porque não é só dele, mas que é complicado, mano, porque é incrível, né? É incrível. Então, assim, o lance do primeiro gol ali do Fluminense, acho que é válido o torcedor falar ou não. Agora, o lance do pênalti, né, o lance do pênalti, gente, pelo amor de Deus, a bola, nem o Hugo ia conseguir pegar aquela bola, né? Por quê? Porque o John Arias, na hora que ele chuta, o Donelli acerta o canto, mas o John Arias chuta, não é que vai no cantinho, gente, vai na bochecha da rede, vai na bochecha, aquela bola que é indefensável, ele tirou o máximo que dá ali, porque mais um pouquinho que ele tira, a bola bate na trave e vai pra fora. Então, assim, foi uma baita de uma batida ali do John Arias. Só que é que, assim, aí, novamente, né? Aí mostra a câmera de frente pro gol. E é tipo assim, só que aí você vê que o Donelli, mesmo acertando o canto do gol, mesmo se a bola tivesse um pouquinho mais pro lado, você vê que o Donelli não chegava, né? Porque, assim, você vê que ele não tem impulsão, cara. Ele não tem envergadura. Ele realmente parece que ele não tenta dar um passezinho assim, tipo, dar um passe com o pé, né, e tentar pegar impulso e pular. Ele simplesmente só sai do chão. Ele só sai do chão, então assim, fica um lance feio quando você vê aquela câmera de frente ali, quando você vê a foto de frente, ele acertando o canto, mas ainda assim, tipo, uma distância gigantesca, né, do gol. Mas o pênalti foi muito bem batido. Beleza, falando do Donelli. Agora vamos pontuar os outros jogadores, né? Talvez eu não pontuei todos aqui. Acho que no primeiro tempo o Corinthians fez um bom primeiro tempo até certo ponto. Por quê? Porque o Corinthians fica mais com a bola, trabalha mais a bola. Achei que o Bidon tava bem, o Ranieri tava muito bem, o Memphis estava chamando um pouquinho o jogo, o Carrillo estava apagado, o Corinthians estava trabalhando a bola e tudo mais. Só que o que acontece, né? O Memphis tentou um chute no gol, o Romero também tentou um chute, né? O Yuri, eu acho que chegou a cabecear, alguma coisa assim. O Yuri mesmo, a cabeceada do Yuri foi pra fora. Acho que, mas no geral mesmo, o Fábio fez duas defesas, né? A do Memphis e a do Romero. Acho que foi isso, do Memphis e a do Romero só. Só que aí o que acontece? O que é o que mais me irrita nesse time do Corinthians? É esse jogo dos caras toca aqui, toca lá e tipo assim, tá chegando na área, você dificilmente vê algum cara ali tomando uma atitude de chutar a bola pro gol. Igual nesse jogo, por um milagre, o Memphis tentou chutar, né, nesse lance que eu falei, e o Romero também tentou chutar. Mas na maioria das vezes, o Memphis ou qualquer outro jogador que seja, tá ali, ó, já na frente da área, eles tentam dar um passe, achar alguém naquele tapinha de letra, num tapinha de calcanhar pra ver se acha alguém pra tentar entrar na área, infiltrar e fazer aquele golaço, sabe? Tipo, jogada de videogame. Caraca, mano. Só que, vamos confessar, tem uma consistência nesse time, nesse sentido. Porque o time faz isso quando tá perdendo, quando tá ganhando, qualquer momento do jogo. O time faz isso a qualquer momento. Então, não é uma coisa que fala assim, não, quando tá ganhando, eles querem fazer isso. Não, quando tá perdendo, quando tá empatando, quando tá ganhando, eles sempre fazem isso. E é isso que me irrita, cara. Tipo assim, chuta mais, arrisca mais. Se os adversários fazem isso, por que o time do Corinthians não arrisca? Os caras parecem que tem medo de chutar pro gol, mano.
É inacreditável a forma que os jogadores do Corinthians se posicionam nesse sentido de não conseguir chutar no gol, cara. Parece que tem medo de chutar no gol. Beleza, o primeiro tempo foi isso, né? Aí vamos lá, vai pro intervalo, né? O Corinthians estava melhor que o Fluminense nesse sentido, mas é aquele de não levar perigo, né? O Fábio fez as 2 defesas, mas não leva perigo. Aí volta do intervalo, Ramon mexe? Não mexe. Continua o mesmo time. E vai indo lá. Só que o Corinthians não voltou do intervalo. O Fluminense sim. O Corinthians não voltou do intervalo. Vai lá, toma esse gol, né? De fora da área ali do René, beleza. Aí é quando o Ramon muda. Quando o Ramon olha pro banco e fala assim, agora eu acho que eu vou mudar, gente. Perdendo de 1-0, eu acho que eu vou mudar. Aí ele vai lá e chama o Thales Magno, né? Cara, batata, né? Como eu falei, as substituições do Ramon Dias ali, elas são previsíveis demais. Colocou o Thales, daí depois coloca Hector, Maicon, Martinez, né? E aí vamos falar do Martinez? Não, primeiro, a nossa solução, é aí que tá, cara. Por isso que eu não acho, tipo assim, eu fico me sentindo injusta às vezes quando eu critico o Ramon Dias, né? A família Dias ali. Porque quando eu olho as substituições do Corinthians, quando você olha o banco de reserva, gente, olha aqui a solução. O Corinthians tá perdendo um jogo, a nossa solução é o Hector Hernandes entrar em campo, é o Maicon, é o Martinez, né? Aí o Mateuzinho que tomou amarelo tá fora do próximo jogo. Quem vai jogar? É o Léo Maná? Ou vai improvisar o Charles? Vocês entendem o que eu quero dizer? Que eu acho que assim, acho que todo mundo tem uma culpa ali. Como eu falei, vai sobrar para a comissão técnica, mas a sensação que dá é que todo mundo tem culpa também. Os jogadores, o elenco, a diretoria, pelo elenco que tem. A nossa zaga mesmo é Gustavo Henrique e Félix Torres. E aí todo mundo olhando aquela zaga e fala assim, meu Deus. Só que aí se você olha no banco é André Ramalho, é o Choca, é Kaká. Então, sabe? Gente, não tem. O elenco do Corinthians não é elenco para brigar pro Campeonato Brasileiro. Muito pelo contrário, a gente tem que acordar de novo, a gente tem que se ligar nesse campeonato aí, porque pode ser perigoso de novo. Se ficar no meio de tabela do jeito que tá, o time do Corinthians, esse elenco, tá de bom tamanho. Se ficar no meio de tabela, com esse time que a gente tá atualmente. Agora, achar que vai conquistar título de Campeonato Brasileiro, desculpa, gente, não vai. Sei que tá ficando muito longo aqui, mas pra encerrar rapidão, né? Falando do Martinez. É inacreditável, mano. É inacreditável. Tipo assim, o Martinez, ele é tão previsível também, tão previsível. O cara sai do banco, o primeiro lance dele, ele faz um pênalti. Que jogador maluco, mano. Tipo, pô, ao mesmo tempo que o Martinez, ele é 880. Quando ele tem que provocar em clássico, fazer as coisas que ele tem que fazer, ele consegue. Só que, mano, o que passa na cabeça desse jogador também, mano? E é inacreditável que não tem ninguém pra chacoalhar esse cara, porque todo jogo é previsível. Você que gosta de fazer uma fezinha, você pode colocar, se o Martinez não iniciar a partida, se ele tiver no banco de reserva, você pode colocar que ele vai tomar cartão amarelo na hora que ele entrar, porque ele entra e toma. Ele entra e toma cartão amarelo. O Martinez é louco, o Martinez é... Olha... Não dá, mano. Não dá pra ter postura de infantil, postura tenebrosa, mano, de boa parte desses jogadores. Por isso que eu tô falando. Teve outro lance lá do Memphis, que tipo assim, mano, ele pega a bola, meio que, sabe, e roubam a bola dele de uma forma tão fácil, assim, aí ele cai no chão e pra fingir que foi uma falta que deu um contra-ataque pro Fluminense, né, que teve até o chute de John Arias ali. Então, assim, o Yuri errando gol, parece que voltou a ser o Yuri que erra gols, né, inacreditável ali. O Carrijo, muito mal. Então, assim, cara, o elenco do Corinthians, no geral, também é um elenco... É limitado, gente. É limitado. A gente tem uma peça ou outra ali que ela se sobressai em alguns jogos, né? Hoje a gente tá sem eles, que é no caso do Hugo, Garro. Aí, quando o Memphis faz uma boa partida, quando o Memphis e o Yuri tá encaixadinho ali, os dois conseguem fazer uma boa partida. Mas aí você olha as outras peças ali, a gente não tem 11 jogadores que a gente fala assim, poxa, aqui a gente tem um time. Vai falar assim, a gente tem um time. A gente não tem um time. E aí você, quando precisa fazer alterações também, é isso que eu tô falando, cara. Você, no próximo jogo, eu tô falando do Mateuzinho, hein? Eu tô falando do Mateuzinho. O Mateuzinho, que é o nosso lateral direito titular, ou Mateuzinho, que é o Mateuzinho. Todo mundo sabe como funciona. No próximo jogo, ele é o Maná, cara. Então, tipo assim, olha o Mateuzinho, que não é nível, né, craque, é nível aqui, sei lá, cada um pensa de um jeito em Mateuzinho, mas aí só de sair o Mateuzinho pra entrar o Léo Maná, olha como cai.
Assim, o nosso time é isso, é Alex Santana, é Maicon, é Charles, é Thales Magno, né? O Thales Magno que caiu sozinho, gente. O Thales caiu sozinho. Teve um lance lá que ele caiu sozinho, né? Então, complicado, mano, complicado. E eu perdi a paciência com o Ramon e perdi a paciência com boa parte desse elenco aí do Corinthians também. E chega de colocar. Chega de dar carteirada, ficar falando de título do Campeonato Paulista, né? Acabou a ressaca, acabou. Acabou de ficar. De sentar em cima do título do Campeonato Paulista. E o pior é que eu tenho certeza que é o que a comissão técnica do Corinthians vai fazer, né? Porque deu essa carteirada já. Ah, é porque ganhamos o título e vai ficar sentando em cima do título aí. Mas vamos ver até quando. Vamos ver até quando. E a situação do Corinthians, ela já tá pior fora de campo, né? E dentro de campo já começa dessa maneira aí. O próximo jogo é extremamente importante no Campeonato Brasileiro, que é contra o Sport. Eu acho que é contra o Sport mesmo, né? E é aquele jogo que era igual esse do Fluminense, que você fala assim, jogo pro Corinthians ganhar dentro de casa, se não ficar ligado. Porque depois tem Flamengo fora de casa, e Internacional dentro da Neoquímica Arena. Ah, mas dá pra ganhar do Inter. Os últimos anos aí, Corinthians e Internacional, tanto lá no Beira-Rio quanto na Neoquímica Arena, foram empate. É só olhar aí. Então, assim, tem que ganhar do Sport. Esse foi o vídeo de pós-jogo. Muito provavelmente eu esqueci de alguma coisa, mas para não ficar muito grande, já ficou grande o vídeo, né? Peço para você que não é inscrito, se inscreva, deixa o seu like. Se você quiser e puder fortalecer com o Pix ou Valeu, ajuda a gente demais aqui, beleza? É nóis, respeita as minas, vai Corinthians.